88.8 FM. Sou secretário regional, é cirurgião, fui diretor de urgência durante 9 anos, esteve 6 meses como diretor clínico e agora está como secretário da pasta da saúde há precisamente 6 meses. Já se arrependeu de ter embarcado nesta aventura governativa? Nunca, e penso que foi uma decisão acertada. Estou satisfeito pelo convite, penso que foi um sinal de reconhecimento do trabalho feito anteriormente e não estou arrependido porque nesta posição continuo a trabalhar para a população. Qual é o setor ou o problema mais inesperado que encontrou neste tempo? Quando o convite foi feito, primeiro fiquei surpreendido, depois achei que era um desafio para a fase da minha vida em que me encontrava. E depois achei que era uma outra forma de trabalhar para a população. E como estou habituado a trabalhar em equipa, sempre pensei que o convite para liderar a pasta da saúde na região autónoma da Madeira pressupunha arranjar uma equipa que tivesse também características semelhantes. Quais eram? Competência, conhecimento, capacidades, cidadania e, acima de tudo, que pautasse a sua missão com rigor, com respeito e com responsabilidade. Porquê estas características? Porque sempre definimos que iríamos ao encontro do programa do Governo na área da saúde, porque foi o programa que a população votou, foi o programa que a população achou que respondia aos seus interesses e, nesse sentido, achámos que iria começar um ciclo novo não no programa que estava estabelecido 2 anos antes e que teve início com o meu colega Dr. Manuel Brito e com o meu colega Dr. João Faria Nunes, que por razões diversas teve que ser alterado no que diz respeito ao responsável da pasta da saúde, e as razões são conhecidas, e portanto a nossa missão era dar continuidade a um programa que a população tinha votado, que nós acreditávamos, e acima de tudo porque permitia de facto concretizar esse ciclo novo. Esse ciclo novo era uma equipa nova, com missão, com conhecimento da área. Podemos dizer que, assim como já tive conhecimento através da comunicação social, que houve muitas questões postas em relação ao grupo profissional de alguns elementos da nossa equipa, mas sempre achámos que a competência, a capacidade e o conhecimento em todas as áreas onde as pessoas foram de facto colocadas e convidadas para preencher o seu papel, eram de facto adequadas e tiveram sempre em conta a sua formação. Quer isto dizer, por exemplo, que houve questões que levantaram no que diz respeito até à nossa Presidente do Conselho de Administração, não ser propriamente da área da saúde, mas como sabe a doutora Tomásio já esteve no Conselho de Administração em áreas diferentes, teve um bom papel, e a comparação que eu faço é com a doutora Isabel Vaz, da Luz Saúde, que também não é médica, é que, portanto, pertence à engenharia química, é engenheira química e, como tal, faz um bom papel, porque de facto tem capacidade para o fazer. É por isso que nós acreditamos nas pessoas e o que de facto define a nossa equipa é as pessoas. E de facto nós temos um conjunto de pessoas que eu considero que é uma equipa de excelência, é uma equipa que fizemos o balanço dos 6 meses, às terças-feiras temos reuniões periódicas, o IASUD, o César Ramos, a Secretaria Regional da Saúde, o ACES, os nossos assessores da área médica, da área de enfermagem, e de facto estamos contentes com o trajeto que nos foi possível fazer até agora. Um trajeto que foi possível porque havia áreas em que nós tínhamos de dedicar a nossa atenção. Analisamos, debatemos, decidimos, implementamos, e depois posso passar a explicar tudo o que foi feito nestes 6 meses, nas várias áreas, porque ao fim e ao cabo, as primeiras reuniões que tivemos foi para fazer o retrato, o nosso retrato, o retrato que nós tínhamos do Serviço Regional de Saúde. Qual era esse retrato? O retrato que nós tínhamos do Serviço Regional de Saúde, e talvez possa surpreender muitas pessoas, nós estávamos a sair de uma situação em que passámos por uma fase muito restritiva. Como sabe, o Programa de Ajustamento Económico e Financeiro trouxe um obstáculo, digamos assim.
à velocidade com que o Serviço Regional de Saúde nos últimos anos na região autónoma da Madeira estava a ter. E como sabe, houve uma evolução nos últimos 30 anos que permitiu, através do boom social que a Madeira atravessou, que todas as áreas se desenvolvessem e que a área da saúde também tivesse essa oportunidade. Eu costumo referir sempre esta situação. Eu, quando cheguei cá à Madeira, em 1988, como interno para começar a minha especialidade, foi no mesmo ano em que, de facto, chegaram o colega da neurocirurgia, da cirurgia plástica. Foi o mesmo ano em que se começou a dar os primeiros passos na cirurgia vascular e, como tal, nestes últimos 30 anos que acabamos de atravessar, o Serviço Regional de Saúde pautou-se sempre por um desenvolvimento, por uma diferenciação, por uma modernização do seu equipamento e da sua tecnologia, que, por força do PAF, tivemos que ter e que fazer tivemos um contratempo, ao fim e ao cabo. Não invalida. Isso era no tempo, mas não invalida que não se mantivesse a nossa atividade. E se você reparar, a nossa atividade manteve-se. O feedback para os profissionais não foi o mesmo, mas continuámos a ter atividade essencial no serviço de urgência, nos centros de saúde, continuámos a manter o bloco operatório em funcionamento, a fazer consultas, continuámos a fazer a nossa atividade. E atravessámos este período restritivo. E estamos agora a entrar e temos a oportunidade de começar com um ciclo novo. Este ciclo novo é feito por novas pessoas, mas tem em conta uma coisa que nós respeitamos e que respeitaremos sempre. Nós estamos aqui em missão da população, mas também estamos aqui em missão dos nossos colegas, de todos os profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, sociólogos, psicólogos, assistentes sociais. Nós estamos a trabalhar em conjunto, um pequeno grupo, e, resumindo, sintetizando, estou à frente de 5.000 pessoas para cuidar de 250.000. A proporção é um pouco assimétrica, mas tenho muita confiança nestas 5.000 pessoas para tratar das 250.000 na região autónoma da Madeira. Para tratar com segurança, para tratar com qualidade, para tratar com eficiência. Com eficiência significa que continuaremos a tratar bem, mas vamos começar a poupar dinheiro na área da saúde. E poupando dinheiro na área da saúde, gerindo melhor, conduzindo melhor a Secretaria Regional da Saúde ao encontro das nossas expectativas, ao encontro das expectativas da população, porque gerindo bem a saúde até podemos gastar um pouco mais, mas estamos a poupar em termos de reflexo, em termos de impacto para os próximos anos. Porquê é que eu digo isto? Porque a saúde resulta de uma atividade no dia-a-dia, e essa atividade no dia-a-dia resume-se a uma atividade que tem que dar resposta na acessibilidade, ou seja, nos cuidados de saúde primários e até nos cuidados hospitalares, tem que dar resposta ao nível do diagnóstico, tem que dar resposta ao nível da execução dos exames complementares de diagnóstico, tem que dar resposta ao nível da decisão para começar o tratamento, tem que dar resposta num estadiamento correto para todas as situações e tem que dar resposta depois no impacto como resultado final de tudo isto. Mas a saúde, para poupar, esta é o que temos que ter no dia-a-dia. Aquilo que nós estamos a refletir hoje em dia, e desde que começámos há 6 meses, é exatamente nas nossas decisões o resultado que vai ter a curto, médio e longo prazo. E estes resultados implicam apostar mais e investir mais nos cuidados de saúde primários, fazer com que os cuidados de saúde primários sejam o tal rosto do Serviço Regional de Saúde, e vai ser possível, como investindo um pouco mais, e este investimento é para planear melhor, organizar melhor, dar melhor feedback aos nossos profissionais e, como consequência, temos uma melhor resposta para a população. Já vamos aprofundar todos isso. Estes resultados, todas estas análises que temos feito para ter impacto a curto, médio e longo prazo, tem que se refletir na saúde geral das pessoas. E quando pensamos neste impacto na saúde geral das pessoas, este impacto tem que ter consequências no ciclo de vida das pessoas, desde que nascem até morrer. E até mesmo nesta fase final, nós estamos preocupados com aquilo que temos que passar a oferecer às pessoas. Como sabe, nós neste momento estamos a gerir o nosso sucesso,
A nossa esperança de vida é das mais altas da União Europeia. E isto resulta porque passámos a tratar muito melhor os eventos agudos. O exemplo da região autónoma da Madeira, desde 2009, desde que temos implementado as vias verdes para a sepsis, para o trauma, para os síndromes coronários, para os AVC. Como sabe, todos estes eventos agudos têm tido desenlaces muito superiores ao que tínhamos anteriormente. E, como tal, as pessoas estão com mais esperança de vida. Por outro lado, no acompanhamento que estamos a fazer nas doenças crónicas, estamos a melhorar todo este acompanhamento no que diz respeito à monitorização e à forma como os doentes têm que ter acessibilidade para o melhor controle. Agora, o nosso sucesso não pode ser uma ameaça para o futuro. Então, o que é que vai acontecer? Nós, neste momento, temos consciência que resulta dos estudos feitos por todos nós, pelos elementos da equipa. Nós sabemos que o envelhecimento é o maior desafio da saúde para os próximos anos. Estamos bem nos eventos agudos, estamos bem nos eventos crónicos, o envelhecimento é o nosso desafio. Agora, nós não queremos que as pessoas envelheçam só por si. O envelhecimento tem que ser um envelhecimento ativo e saudável. E então entra aqui toda uma série de parcerias a título individual, coletivo, associativo, a nível do governo, a nível de autarquias locais, no sentido de começarmos a pensar quais as medidas a serem implementadas nos próximos 20 anos na região autónoma da Madeira, para que o envelhecimento da população da região autónoma da Madeira seja ativo e saudável. Porquê é que estamos preocupados com isso? Porque sabemos que neste momento os reflexos e o impacto que nos restantes países europeus já se verifica, os países nórdicos conseguem oferecer mais 15 anos de vida com qualidade a todos aqueles que têm mais de 65 anos. Neste momento, Portugal só consegue oferecer 5 anos com qualidade de vida a quem tem mais de 65 anos. Já vamos com 12 minutos. Se o Dr. Sol fez um retrato esta é uma preocupação, extremamente otimista. Esta é uma preocupação neste momento da nossa Secretaria, porque sabemos que mais de 30% da população da região autónoma da Madeira neste momento tem mais de 65 anos de idade. Mas isto é um retrato bastante otimista. Não, isto é um retrato, não é um retrato otimista. Isto é um que contrasta um pouco com Isto é um retrato da saúde para os próximos 20 anos e daquilo que a Secretaria Regional da Saúde, através das suas medidas, está-se a propor fazer, que estamos satisfeitos com isso. E que é que se deve o facto de, sobretudo na comunicação social, se falar demasiadas vezes em incidentes que contrastam com esse com essa discussão. Eu já agora, ainda bem que me falam nesse assunto e vou aproveitar a oportunidade pelo facto daquilo que, segundo parece, a comunicação social não interpretou bem quando falei no chamado erro jornalístico. Portanto, mantenha essa expressão? Eu mantenho essa expressão porque tem a ver com as fontes, não tem a ver com a comunicação social. Acabou por não explicar onde é que entram aqui os erros jornalísticos. Os erros jornalísticos têm a ver com as fontes, eu acabei por dizer, Agostinho. Portanto, o erro jornalístico é quando a sua fonte... Mas reconhece que exagerou um pouco. Quando a sua fonte, depende da forma de interpretar. Se quiser, então, também, eu não quero fazer análise nem comparações, mas não sei se sabe a polémica que tem sido levantada pelo facto de uma colega vossa ter feito uma reportagem junto a um cadáver. Portanto, eu não queria entrar por aí. Há várias interpretações. Pode ser também que é lamentável, provavelmente outras pessoas vão ter outra interpretação. Agora, aquilo que eu quis chamar a atenção foi que a saúde, sendo da responsabilidade de todos devem ter responsabilidade na forma como divulgam informações sobre a saúde. O que é que espera dos partidos políticos e até de colegas seus que têm outras funções políticas? Eu penso que, em primeiro lugar, vão ficar surpreendidos, porque é a primeira vez que estes dados são revelados. Em segundo lugar, vão fazer uma análise detalhada sobre a atuação do Serviço Regional de Saúde nestes primeiros 3 meses, que estão diretamente responsabilizados com a atuação da nossa equipa. E, acima de tudo, também quisemos que houvesse alguma lógica e algum bom senso neste tipo de informação que estava a ser divulgada. Comparámos os nossos primeiros 3 meses com os 3 meses de 2016, para saber se de facto nós conseguimos trazer algo novo. Você diz que parece que isto é um quadro todo muito positivo. Exato. Não é questão de ser um quadro positivo. Não, a saúde, o otimismo é louvável. Não, eu tenho que estar otimista e a nossa equipa está otimista porque nós temos uma missão a desempenhar. Mas reconhece que há problemas e desafios a ultrapassar. Diariamente somos fustigados com informações, com suspeitas
com colocação de questões que muitas vezes não sabemos onde é que vão buscar esse tipo de informação. Todas estas chamadas de atenção que a comunicação social tem feito à equipa da saúde têm permitido uma análise acrescida, um debate acrescido da situação que é posta em causa e que é colocada sob suspeita. E felizmente posso dizer que nós temos os nossos problemas, mas não é o Serviço Nacional de Saúde que tem problemas, o Serviço Nacional de Saúde tem problemas. Mas não estamos preocupados com o Serviço Nacional de Saúde, nós estamos preocupados qual é a forma que temos e que temos que encontrar para resolver os nossos problemas. Ponto número 1, medicamentos. Como sabe, não é um problema do Serviço Nacional de Saúde. É um problema do país, é um problema dos países da Comunidade Europeia. Como sabe, no mês de maio houve uma reunião dos Ministros da Saúde e um dos temas que foi debatido é o custo dos medicamentos. Ora, no nosso orçamento, 40 milhões de euros são para medicamentos. Quase 50% do total dessa verba são para 3 áreas. O vírus de imunodeficiência humana, doença oncológica, doença imunológica, o uso dos biosimilares, que são tudo fármacos que são extremamente caros neste momento, e esta é uma situação que tem que ser avaliada. A Madeira começou a ter os seus problemas porque o tal ciclo novo é um ciclo novo em que nós estamos a abordar a indústria farmacêutica de uma forma diferente. E ela está a fazer o mesmo connosco. Porque eu sou do tempo em que a indústria farmacêutica, porque era para a saúde, não havia qualquer tipo de barreira. Até que chegámos a um ponto, quando o PEF foi introduzido no nosso país, em que a indústria farmacêutica passou a disponibilizar quando nós começámos a pagar. Ora, foi preciso um período de tempo prolongado para nivelar uma situação que se prolongou durante 20 anos, para em pouco tempo poder ser, de facto, controlada. Mas nós já temos relações com a indústria farmacêutica em que passámos de 1.500 dias de atraso de pagamento para 30 dias. E são empresas que passaram a respeitar o César Ramo, porque nós fomos honestos, nós fomos cumpridores, porque fomos organizados, porque planificámos melhor o que eram os pagamentos que tínhamos que fazer. E hoje em dia é uma empresa que nos vai ajudar em termos de saúde mental na região autónoma da Madeira para o tratamento de determinadas áreas. Nós na Madeira, mesmo com a dificuldade dos medicamentos, mesmo com aquela falta de um ou outro medicamento que pode durar um dia, 3 dias, até às vezes uma semana, mas o medicamento aparece e é utilizado. E é utilizado pelo doente. Pode assegurar que não há ninguém em perigo de vida? Posso assegurar, porque nós não aumentamos a morbilidade nem a mortalidade das situações. Não há perigo de vida, porque esta situação não é única no César Ramo. Qualquer hospital do país, neste momento, e até posso dizer um exemplo, o Hospital dos Capuchos determinou que não fazia tratamentos de hepatite C. Porquê? Porque a nível nacional há outros hospitais que iriam fazer. Os tratamentos de hepatite C, se bem se lembra, eram tão caros que o ministro Paulo Macedo, na altura, fez um boicote à indústria farmacêutica e, como sabe, passou-se a tratar estes doentes em Portugal, e você lembra-se dos debates na Assembleia da República, com 1 ou 2 cidadãos que passaram a ser figura pública, precisamente porque eram portadores da doença e que passaram a fazer uma série de exigências, e a comunicação social pegou no assunto. Mas o ministro Paulo Macedo teve uma conduta acertada, porque neste momento os medicamentos de hepatite C reduziram para 1/3 no que diz respeito aos seus custos. E porquê? Porque antigamente falava-se num medicamento, Agostinho, e hoje em dia temos já um grupo de 8 a 10 medicamentos novos que tratam a hepatite C, que permitem já que os preços baixem. E isso também foi um resultado, e foi uma informação, que na altura, quando tivemos uma reunião, eu e o Dr. Alberto, no Infarmed, com o anterior presidente do Infarmed, uma semana antes de ser substituído pela Dra. Maria do Céu Machado, que nos disse que, em relação à hepatite C, em relação aos biosimilares, aguardem, porque vai haver novas contratualizações, há mais fármacos, e como tal nós não vamos só fazer negócio com fármacos, porque se você tiver que fazer negócio com fármaco para tratar, ainda mais, Agostinho, a gente não tinha qualquer desculpa, porque este medicamento trata a 100%, a pessoa fica livre da doença.
E, portanto, era impossível nós, como Serviço de Saúde Nacional ou mesmo regional, dizer que não tratávamos estes doentes. Nós temos os nossos doentes com hepatite C, o nosso rácio é semelhante ao nível nacional e estamos a tratá-los como estamos a tratar a nível nacional. Para além desta questão dos medicamentos, há também outros problemas que já vinham atrás e perduraram durante estes 6 meses. Por exemplo, cirurgias, listas de espera, demora. Eu sei, já vi na comunicação social, portanto, e comentado por outro tipo de pessoas, que o programa de recuperação de cirurgias do Governo estava a ser realizado, mas que o hospital mantinha ainda o mesmo número. Ora, atenção, isto não pode ser verdade, porque nós estamos a trabalhar quase que em duplicado. Estamos a fazer as cirurgias normais e estamos a fazer o programa de recuperação de cirurgias. Agora, fizemos uma análise detalhada sobre o número de intervenções que estavam em atraso. E, nessa análise detalhada, para que este começo fosse um começo seguro e idóneo e que não fosse criticado por ninguém, e como sabe, não houve, de facto, nenhuma anomalia, nenhuma suspeita, nenhuma incerteza sobre a forma como os PRCs foram implementados, porque de facto foi feito um estudo detalhado da lista de espera de intervenções cirúrgicas, por parte dos responsáveis do Núcleo de Gestão de Doentes e Estatística, por parte dos diretores de serviço de todas as especialidades cirúrgicas e dos responsáveis dentro desses serviços, nomeados pelos diretores, para fazer este levantamento. E agora temos os números certos, que foram publicados no microsite, estão publicados hoje no Jornal da Madeira, em que de facto o número de cirurgias em atraso são cerca de 11.000 no caso da cirurgia convencional, cerca de 6.000 no caso da cirurgia de ambulatório e cerca de menos de 1 milhar no caso da pequena cirurgia. Este número já não nos envergonha, porque é um número que facilmente ultrapassável nos próximos tempos. O que é que significa isto? Significa nos próximos tempos, quando tivermos a cirurgia do ambulatório a funcionar em pleno, porque a cirurgia do ambulatório já funciona com 2 salas, com oftalmologia e com urologia. Quando tivermos a cirurgia do ambulatório a funcionar em pleno, nós vamos ter 4 salas em atividade permanente e vamos ter determinado tipo de especialidades que toda a cirurgia, e eu estou a falar de cirurgia convencional, a cirurgia convencional vai ser a cirurgia de urgência do trauma e a cirurgia de oncológica, porque, falando na minha especialidade, que eu sou cirurgião, como o Agostinho sabe, toda a cirurgia da cirurgia geral vai ser feita em ambulatório. Noutra área, as consultas, está satisfeito com os tempos máximos, com a capacidade neste momento, Agostinho, essa é uma das áreas que nós, na próxima avaliação, na próxima divulgação do dashboard da atividade do Serviço Regional de Saúde, aí já vamos ter os tempos de resposta. Neste momento, a forma como o sistema informático estava a fazer a recolha da informação não permite, de facto, chegar a esse tipo de conclusão, e vamos ter os tempos máximos de resposta, tal como o Serviço Nacional de Saúde e o próprio site da DGS já tem portanto, na sua informação diária em termos de informatização. Isso é o maior desafio, é um dos desafios agora para a equipa da saúde para os próximos meses, de facto fazer uma nova análise, e isso, vamos outra vez fazer uma nova análise, isso tem a ver que as pessoas estão motivadas, de facto, para responder de maneira diferente. Portanto, nós temos consciência que precisamos desses dados para poder decidir melhor. Porque eu, se tiver dados em especialidades que tenham consultas, portanto, com uma lista de espera também superior, eu também posso propor, ou também podemos propor, em termos de resposta adequada à população, que também uma recuperação em termos de consultas, como já foi feito em algumas especialidades em tempos anteriores, também poderá ser equacionada. Portanto, nós precisamos ter todos os dados disponíveis para quem tem a capacidade de Mas já tem uma percepção da situação. A percepção da situação e a mesma das cirurgias, por exemplo. Porque, tal como nós temos nas cirurgias, Agostinho, gente que já foi operada, gente que não quer ser operada, gente que já faleceu, gente que já não vive na região autónoma da Madeira, gente que, portanto, para além desse problema, já tem outro e que já está em lista de espera para resolver um outro problema e, portanto, já tem outro tipo de resposta e já não está a pensar na cirurgia da hérnia que tinha, porque agora já tem outra situação, e até pode ter uma situação oncológica, e vai ser operada a situação oncológica e operada também a cirurgia da hérnia. Portanto, isto é feito desta maneira. Fizemos isso para as cirurgias, fizemos isso para os meios complementares de diagnóstica e terapêutica, e isso eu posso falar até porque sou um exemplo. Eu fazia a consulta de patologia mamária,
havia um atraso e nós tínhamos dificuldades na realização dos exames da mamografia e ecografia, porque houve um período de tempo, como sabem, estes exames nem sequer se realizaram no hospital, por questões que não importa agora referir, e posso dizer que os meus doentes, todos eles faziam os exames fora. E, portanto, tinham os exames marcados no Cesarrame, mas já tinham os exames feitos. Ou seja, nós tínhamos uma duplicação e, portanto, nós temos que fazer uma expurga de toda esta situação. E, portanto, esta expurga, que muita gente levantou, que foi problemática, que eliminámos pessoas, tudo isso, não, nós fizemos uma expurga sob o ponto de vista administrativo, sob o ponto de vista clínico, e é preciso ver que uma das regras, e está no programa de recuperação de cirurgias, as regras da saída do doente em relação ao procedimento cirúrgico. Também em relação aos meios complementares de diagnóstica e terapêutica, o Serviço Regional de Saúde não tem sustentabilidade financeira para fazer 2 a 3 exames semelhantes anuais. Porque uma pessoa que fez uma ressonância não precisa de fazer uma segunda ressonância no mesmo ano. Uma pessoa que fez um TAC não precisa de fazer um segundo TAC no mesmo ano. A saúde tem que ser entendida de uma forma equilibrada, os cidadãos têm que ser responsáveis, os prestadores têm que ser responsáveis, por só assim é que o Serviço Regional de Saúde se tornará sustentável. Há uma área específica, que é a medicina nuclear, que tem estado sempre a ser fustigada. A medicina nuclear na região autónoma da Madeira, a novidade é que passa a ser feita no hospital. Porque a medicina nuclear na região autónoma da Madeira já existe desde 2009 na Clínica Quadrantes. Porque é uma clínica que tem uma contratualização de serviços com o Cesarrame. Portanto, dizermos que se a medicina nuclear existe ou não na região autónoma da Madeira, a resposta é sim. Dizer onde é que existe, existe na Clínica Quadrantes desde 2009. Dizer onde é que passará a existir, a partir de 2017, no Serviço de Saúde da região autónoma da Madeira, um serviço público. Queria que analisasse agora a questão dos centros de saúde, em que a introdução das unidades de saúde familiar não está a ser assim muito pacífica, nem sei se estará a correr naquilo que era previsível. A que é que se deve essa dificuldade? Pronto, eu gostei. Como é que vai? Lugar, é uma surpresa para mim dizer que os centros de saúde não está a ser muito pacífico. Posso lhe dizer que neste momento, e tendo nós como objetivo principal tornar os cuidados de saúde primários como o rosto do Serviço Regional de Saúde, e esse rosto do Serviço Regional de Saúde passa por ter uma melhor planificação, uma melhor organização. Esta está num documento que foi elaborado por uma equipa anterior e que foi apresentada à comunicação social no dia 13 de julho no Centro de Saúde de Galva, como bem se lembram. É um documento que neste momento está pronto a ir para o terreno. Para concretizar de uma forma segura e de uma forma, portanto, idónea, nós tivemos e estabelecemos uma série de medidas que teríamos que realizar antes de o implementar no terreno. A primeira delas foi, de facto, uma visita que fizemos à Unidade de Saúde Familiar de Matosinhos, foi a primeira do país, onde constatámos a eficácia e a eficiência do funcionamento em termos de organização para a área dos cuidados de saúde primários. E, portanto, a adoção do ACED, do Agrupamento de Centros de Saúde, que foi implementada em 2016, parecendo-nos uma solução ideal para a região autónoma da Madeira, em termos de organização e planificação. Conseguimos concretizar isso posteriormente, na nossa visita que fizemos ao centro, à região autónoma dos Açores, onde visitámos, de facto, os seus centros de saúde, e ainda extensões aos centros de saúde, núcleos de saúde familiar, como é designado nos Açores, e bem, onde de facto uma série de atividades mais reduzidas pode ser prestada à população e que não tem nada a ver com um centro de saúde na verdadeira acessão da palavra. São extensões aos centros de saúde. Verificamos também que a diferenciação dos cuidados de saúde primários deve ser, de facto, um objetivo no futuro. Ou seja, há determinado tipo de abordagens, há determinado tipo de meios complementares de diagnóstico que podem ser perfeitamente feitos com segurança e com qualidade pelos médicos de família, se os tiverem à sua disposição. É nosso objetivo, Secretaria Regional da Saúde, descentralizar a capacidade de resposta do Serviço Regional de Saúde, minimizando assim um aumento do fluxo dos pacientes para os cuidados de saúde diferenciados, nomeadamente no serviço de urgência do Hospital Dr. Nel Mendonça,
porque queremos de facto que desta forma não só consigamos diminuir esse fluxo, mas também consigamos atribuir uma maior responsabilidade aos médicos de medicina geral e familiar, cuja formação e diferenciação está preparada para dar esse tipo de resposta, nomeadamente no que diz respeito à análise dos exames analíticos, dos exames radiológicos básicos, que verificamos que nas outras unidades de saúde familiar estão presentes, e a região autónoma dos Açores é um dos exemplos, como por exemplo no Centro de Saúde da Gualva, que nós visitamos. Pensamos com esta postura concentrar mais os pacientes e não haver necessidade muitas vezes de referenciar os pacientes depois de serem observados no centro de saúde para vir ao serviço de urgência do Hospital do Funchal. Se houver estes meios disponíveis nos centros de saúde com atividade de 24 horas, nós de facto conseguimos dar uma melhor resposta à população e conseguimos também ter uma maior eficiência na nossa prestação. Agora, as USFs não estão implementadas, nem estão para além a cumprir. Para além da visita que fizemos à Unidade de Saúde Familiar de Matosinhos e para além da visita que fizemos à região autónoma dos Açores, permitiu consolidar todo o nosso pensamento sobre a primeira Unidade de Saúde Familiar da região autónoma da Madeira. Como sabe, vai ser criada na Ponta de Sol, cuja equipa já está constituída, cujo procedimento jurídico já está realizado, cuja necessidade inicial de inscrição na Plataforma de Dados da Saúde da ACSS já está autorizada pela sua diretora, a doutora Marta Temido, e isso é uma informação que tem 24 horas de existência, e como tal, a única coisa que nos falta é fazer as reuniões finais com os colegas que vão ser responsáveis pela implementação da primeira Unidade de Saúde Familiar da Ponta de Sol, todos os profissionais que trabalham no Centro de Saúde da Ponta de Sol, para podermos implementar. Queremos ver se conseguimos implementar antes das férias do verão. Porque, de facto, e acha que vai ser esse o exemplo firme, que vai puxar pelos outros? Vai ser esse o exemplo que vai puxar pelos outros, porque esperamos abrir, talvez depois do verão, iniciar novos procedimentos, no sentido de termos o mesmo modelo de organização em termos de resposta. Vamos começar primeiro na Ponta de Sol, vamos aguardar um mês ou dois e ver os primeiros resultados, e depois de analisarmos os primeiros resultados e de os apresentarmos à restante comunidade de medicina geral e familiar, ver quais são as outras zonas que se sentem já com vontade e com motivação para iniciar o mesmo processo. Como é que explicaria ao utente, portanto, que não domina bem estas questões, quais as vantagens de uma USF? Para que não haja dúvidas, e uma vez que a criação da primeira Unidade de Saúde Familiar na Ponta de Sol criou já uma série de dúvidas que foram aproveitadas sob o ponto de vista político de uma forma errónea, porque de facto não tinham uma informação total, porque rapidamente numa semana todos os partidos políticos da oposição disseram que o Centro de Saúde da Madalena do Mar ia fechar. Ora, não faz parte dos nossos objetivos fechar qualquer centro de saúde na região autónoma da Madeira. Faz parte do pensamento da Regional de Saúde organizar, planificar melhor toda a estrutura de resposta a nível dos cuidados de saúde primários. As vantagens do USF. As vantagens do USF são vantagens sob o ponto de vista administrativo, em termos de organização, são vantagens sob o ponto de vista clínico, em termos de prestação de cuidados, e são vantagens sob o ponto de vista multidisciplinar, em termos da sua atividade pelos grupos profissionais que integram uma USF. Acima de tudo, são vantagens no que diz respeito ao tempo de atuação entre as 8 da manhã e as 8 da noite. Isso vai possibilitar que esta USF da Ponta de Sol, para a população da Ponta de Sol, terá 12 horas de trabalho diário da responsabilidade dos profissionais de saúde, o que vai aumentar, o primeiro reflexo é de facto a taxa de cobertura da população no que diz respeito aos cuidados de saúde primários. É descabido fazer como sabe, é um problema nacional, porque como sabe, as últimas notícias de hoje, se for o Observador, a nível nacional nós temos mais de 90 mil pessoas sem médico de família. Mas, como sabe também o meu colega, o professor Adalberto, tudo tem feito para, com uma organização diferente, poder dar cada vez maior resposta a esta necessidade. E, como sabe, é na administração de Lisboa e Val do Tejo, que é a capital do país, onde é maior este número de utentes sem médico de família. É possível, é descabido fazer alguma comparação
ou estabelecer uma comparação com privatização dos centros de saúde para dar maior dinâmica? Não. Só se nós tivéssemos adotado um outro modelo, Agostinho. Há 3 tipos de modelo de unidades de saúde familiares. O modelo A, que é o modelo público, que é este modelo em que, de facto, com uma melhor organização damos uma melhor resposta. Há um modelo B, em que já há uma compensação financeira para os profissionais depois de estabelecermos os objetivos. E há ainda um modelo C, este sim, que é um modelo privado, pode-se criar uma unidade de saúde familiar privada, em que, de facto, tem que ser uma contratualização do sistema público com essa unidade para dar a resposta que o sistema público pretende. Mas, no modelo que está a ser implementado na região autónoma da Madeira, não há privatização com as unidades de saúde familiares. Há, sim, uma motivação diferente, uma organização diferente, uma planificação diferente do tipo de resposta que vamos dar a uma população numa determinada região, neste caso num determinado concelho. Gostaria que ainda abordasse de 3 ou 4 pontos avulsos, digamos assim. Transporte de doentes. Os meios são suficientes? A organização tem experimentado vários modelos. O que é que preconiza para... O transporte de doentes é mais um exemplo de como a nossa equipa tem atuado. Analisar o problema, ver as soluções que estão disponíveis no mercado, mas há muitas reclamações. Contactar com todas as entidades que podem nos dar alguma resposta e, a partir daí, propor a celebração de contratos no sentido de termos a resposta que a população exige. Como sabe, o número de transportes de doentes resultante da forma como o Serviço Regional de Saúde está organizado neste momento, e essa é a principal justificação porque queremos um novo hospital, que vai nos permitir concentrar recursos, porque para além de termos esta dispersão de recursos, os recursos que estão, portanto, disponíveis já não têm, digamos, a fiabilidade, e estou a falar nomeadamente em hospitais como os Bandeiros, o João de Almada e mesmo o próprio Hospital Tunel Mendonça, que já vai com 44 anos de existência, e portanto, quando temos estruturas com esta longevidade, naturalmente que temos que fazer obras, e será sempre muito mais caro fazer obras nestas 3 instituições do que de facto construir um hospital novo, que de facto vai permitir menos despesa na área da saúde na região autónoma da Madeira. Mas em relação aos transportes, fui contactados não só empresas para fazermos o transporte do doente não urgente, porque é disso que estamos a falar, mas nós temos uma média de 400 transportes por dia, não só entre estas 3 unidades, porque temos a dispersão de recursos, e depois com determinadas especialidades, como vocês têm conhecimento, na área oncológica, na área da diálise, na área da quadrantes, na área da medicina física e reabilitação, entre hospitais e centros de saúde. E, como sabem, de facto, nós tínhamos um problema que neste momento está em vias de resolução e que tinha a ver com o número de unidades disponíveis. Dentro do número de unidades disponíveis, algumas tinham alguns problemas, nós tínhamos que arranjar a cabimentação para ir resolvendo gradualmente os problemas dessas unidades de transporte e continuamos a ter contactos com empresas que nos deem a resposta mais adequada. Neste momento, os transportes estão em vias de resolução e estamos a tentar corresponder a todas as solicitações que temos. Agora, para além dos transportes, começarem a dizer que as unidades que temos à nossa disposição que não estão desinfetadas, que não são limpas, que oferecem perigo para os nossos utentes, eu penso que também já é um exagero, mas por aqui me fico, porque de facto é uma das situações que nós estamos a monitorizar e que pretendemos resolver no mais curto espaço de tempo. O dossiê Novo Hospital tem uma componente muito forte política. O dossiê Novo Hospital, neste momento, está na fase em que nós queríamos que estivesse. Analisado, debatido e discutido com os profissionais de saúde e, como tal, neste momento, toda aquela estrutura física está, sob o ponto de vista clínico, já dividida, distribuída, organizada e planificada em termos da área médica, área cirúrgica, área pediátrica, área, portanto, da saúde mental, a área da saúde materna e infantil, portanto, está tudo já dividido. Neste momento o projeto transitou para a Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus. Neste momento posso dizer que está a ser criada a tal comissão tripartida que envolve a Secretaria Regional da Saúde, a Secretaria Regional das Finanças e a Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus, e estamos à espera de encontrar um momento adequado, que esperamos que seja já no próximo mês, para a divulgação do tal compromisso verbal do Sr. Primeiro-Ministro de facto, em termos de financiamento, o Governo Central se responsabilizar por 50% no custo total da obra, que é de facto um passo
em frente, porque neste momento o projeto já está em termos de consultadoria e de fiscalização, para depois, até o final do ano, nós podemos ver se podemos apresentar o projeto final, portanto, para termos o financiamento. Duas questões finais e muito pontuais também. O Atalaia está a funcionar em condições ou parece ser um pouco com custos muito elevados, está a ser devidamente rentabilizado, pode haver alternativas, concorda com aquilo? Devidamente rentabilizado, eu acho que está a ser, porque de facto está-nos a dar uma oportunidade de colocar quase 250 doentes onde nós não teríamos espaço para o colocar. Vai ao encontro, Agostinho, do tal preocupação que nós temos com o envelhecimento nas condições adequadas. Mas o hospital tem um problema. O hospital tem um problema de altas clínicas, como sabem. Esse problema de altas clínicas corresponde a um número elevado de doentes que reduz a nossa capacidade de produção instalada, e neste momento temos duas instituições que de facto conseguem preencher esta lacuna, que é o Atalaia e a de Ilhéus, para além de ainda algumas camas a nível das 3 instituições que pertencem ao Serviço Regional de Saúde. Neste momento, até ao final do ano, está já em relação ao Atalaia, em discussão, a transferência das responsabilidades para uma instituição privada de solidariedade social, para uma IPS, e esperamos que a partir de 1 de janeiro essa situação possa finalmente ser concretizada, que vai permitir resolver uma série de situações no que diz respeito também aos recursos humanos que neste momento estão alocados ao Atalaia, que regressarão de facto ao César Rambo e que irão preencher algumas das nossas lacunas. E perspectivas para janeiro? As perspectivas, portanto, a partir de 1 de janeiro de 2018, não é? Portanto, com as altas problemáticas a serem transferidas para uma IPSS em vez de ficarem num... Sim, em princípio as altas problemáticas não devem ficar no hospital. Mas isto não é só a primeira medida para termos as altas clínicas. Eu não gosto de chamar de altas problemáticas, gosto de chamar de altas clínicas, porque é de facto a situação que se passa. É um doente que está ainda no hospital, mas já teve alta clínica. Sob o ponto de vista médico e de enfermagem, é um doente que já podia estar noutro espaço físico. Dada a dificuldade na região da Madeira neste momento, nós estamos a procurar arranjar toda uma série de medidas que permitam evitar que esta situação se perpetue no futuro. Estas medidas vão ao encontro de um documento que é da responsabilidade da Secretaria Regional da Saúde, da Secretaria das Finanças e da Secretaria Regional de Inclusão e dos Assuntos Sociais, e que pretende dar uma melhor resposta para evitar estes internamentos dos doentes. Esse documento será um dos primeiros passos, mas outros passos têm que ser dados. Outro dos passos que neste momento já está a ser analisado e debatido na Secretaria Regional da Saúde tem a ver com o início na região autónoma da Madeira da hospitalização no domicílio, tal como já se faz no nosso país, a nível da região da Almada, a nível do litoral alentejano, e onde se está a preparar para se fazer agora na região norte do país, na RS Norte. Para finalizar, uma questão lateral à sua pasta, que nos tem a ver com a situação dos regressados da Venezuela e também do envio de medicamentos da Madeira para a Venezuela. Primeiro, há situações de imigrantes que regressam e vão quase que diretamente ao hospital para serem tratados. Tem a ver também com a questão dos medicamentos. Como é que vê toda esta... Eu penso que, em primeiro lugar, é sempre um problema que nós vamos ter que enfrentá-lo. Isso será mais um desafio por parte do Governo Regional, mas penso que o meu colega Dr. Sérgio Marques já respondeu a essa pergunta, porque vamos retribuir. Foi esta a frase que ele utilizou, vamos retribuir. Julgo que não é um problema da região autónoma da Madeira. Posso dizer que nas minhas reuniões com o Ministro da Saúde, com o professor Adalberto Campos Fernandes, ele também falou num financiamento nacional. Isto é um problema, de facto, do país e, como vem, não é só um problema de Portugal. As notícias de hoje revelam que Canárias, a ilha aqui ao lado, tem também e pensa enfrentar o mesmo tipo de situação, porque também tem imigrantes na Venezuela, e pretende estabelecer contatos com a região da Madeira no sentido de começar a ver que medidas é que nós vamos começar a implementar. Portanto, a mensagem é que há necessidade de retribuir, há necessidade de dar resposta a quem vai regressar à região autónoma da Madeira. A saúde sabemos que é uma área que vai ser utilizada e vamos ver quais as condições que temos, mas, volto a dizer, isto não é um problema só da região autónoma da Madeira, isto é um problema nacional
que numa primeira fase terá maior impacto na região, mas por isso é que tanto o Secretário de Estado das Comunidades, que vem novamente à Madeira para planear uma nova visita com o Dr. Sérgio Marques à Venezuela, tem também consciência disso e de facto eu penso que isto precisa de uma linha de financiamento nacional para de facto podermos dar resposta aos nossos imigrantes, àqueles que de facto necessitam de resposta. Porque haverá imigrantes que vão regressar e outros que já têm casa cá na região e que a casa está fechada e que têm até terrenos que podem explorar e, portanto, nós vamos, de facto, ajudar aqueles que necessitam mesmo de ajuda. E, portanto, nisto estamos preparados para fazer. Muito obrigado. 88.8 FM.